Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui conversando, com vocês sobre um tema que mexe com tantos lares, a mediunidade na infância. E eu quero começar agradecendo o convite para estar aqui hoje e agradecendo a presença de todos vocês. Mas antes de entrarmos no tema, eu venho aqui com todo carinho e respeito pedir à espiritualidade amiga, superior, que não permita que as minhas palavras se desviem daquilo que o plano espiritual propôs para a nossa reflexão nessa noite. Bom, que a mensagem chegue a quem precisar e toque o coração necessário, Hoje vamos falar sobre mediunidade, mais especificamente mediunidade na infância. Normalmente, esse é um tema que gera muitas perguntas. Então, eu vou tentar ser o mais breve para deixar tempo para a gente conversar no final, Para tirar dúvidas, como se fosse um bate-papo mesmo. Mas por agora, eu quero fazer uma breve introdução. Existem muitos casos de pessoas que chegam até o espiritismo porque o filho diz que vê alguém na casa, ou porque a filha conversa com um amiguinho invisível. Mas também tem aqueles que já ouviram histórias de grandes médiuns que começaram cedo. Hoje a gente vai juntar as duas coisas, as duas histórias. Primeiro, eu vou falar de 4 histórias marcantes. E depois, eu vou tirar das obras espíritas os critérios para entender a mediunidade infantil e saber como agir com serenidade, sem exageros, sem medos, mas sem descuido, porque isso é importante. Para começar, eu gostaria de propor que a gente voltássemos no século XIX, mais especificamente no ano de 1848. Numa casa simples da cidade de Hydesville, no interior do estado de Nova York, lá nos Estados Unidos, viviam as irmãs Fox, a Kate, de 11 anos, e a Margaret, de 14 anos. E a família tinha mudado para essa casa há pouco tempo e começou a ouvir pancadas sem explicação. Pancadas, batidas. E ora parecia que essas batidas vinham do chão, ora parecia que elas vinham das paredes, mas muitas vezes elas parecia que vinha do ar, ou como se alguém estivesse fazendo os barulhos. E as meninas ficaram um pouco assustadas no início, a família ficou um pouco assustada no início, mas elas sentiam que havia algo de inteligente naquelas batidas, sabe? Não eram batidas aleatórias. E foram então que elas tiveram ideias de fazer perguntas e criaram um código para entender as respostas. Uma batida, uma palma significava sim. 2 palmas significava não. E assim foram surgindo respostas inteligentes para as perguntas que elas faziam. Respostas como se alguém estivesse, de fato, conversando por trás das paredes, por trás das perguntas. E esse caso ficou famoso como as batidas de Hydesville e acabou abrindo o caminho para a curiosidade do mundo inteiro sobre a comunicação dos espíritos. Movimento esse que mais tarde Allan Kardec estudaria com rigor científico lá em Paris. É verdade que houve muita polêmica em torno das irmãs Fox, e elas mesmo, mais tarde, elas se contradisseram e décadas depois voltaram atrás. Mas esse acontecimento foi verdadeiro. E o ponto histórico é, aquelas batidas, aquelas palmas que elas ouviam, elas deram origem a uma conversa global sobre a vida após a morte e sobre a mediunidade. Começa ali a história de mediunidade que a gente tem. E isso, inclusive, ajudou a dar projeção para Allan Kardec, que em 1855 começou a investigar, comparar mensagens e organizar o Livro dos Espíritos, dando origem à doutrina espírita. Bom, mas o que a história das irmãs Fox ensina para nós? Ela ensina que o fenômeno chama a atenção. Mas o mais importante não é o fenômeno,
é como a gente lida com o fenômeno. E Allan Kardec não parou a curiosidade, não parou por aí. Ele estudou, ele perguntou, ele comparou as respostas, ele testou. Esse é o caminho seguro, é ir atrás. Esse é o caminho recomendável para os casos de mediunidade. Não é se apegar ao fenômeno, mas ir atrás e estudar e entender. E aí então eu vou passar para uma outra história. Eu falei que são 4, vou passar para a segunda história. E a segunda que eu quero falar hoje, na cronologia, é a história de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, que desde a infância ele via e ouvia os espíritos. Depois da desencarnação da sua mãe, né, Maria João de Deus, o Chico passou a vê-la e a conversar com ela em momentos que ele precisava de consolo. Chico conversava com a mãe. Ele a via com uma clareza espantosa. E ele tratava tudo com naturalidade. Ele não fazia disso um fenômeno, um escândalo. E houve mais fenômenos do Chico, por exemplo, na escola teve um episódio onde o Chico teve um momento de inspiração que chamou a atenção. Um deles aconteceu quando o Chico era um pré-adolescente e tinha que fazer uma prova, mais especificamente uma redação. Então, Chico recebeu uma inspiração e escreveu um texto lindo, lindo e impecável. Impecável principalmente para a idade do Chico. E o texto era tão bom, mas tão bom, que Chico recebeu até uma menção honrosa por causa do texto. Mas como o Chico era muito sincero, Chico acabou contando que ele teve uma inspiração espiritual. E não ficou com mérito só para ele. Ele disse que aquele texto foi escrito com a ajuda de espíritos, com a ajuda de alguém. E essa história, né, esses primeiros anos do Chico, mostram 2 coisas. Mostram que a mediunidade, ela pode se manifestar na infância e precisa de educação e orientação. Mais tarde, já jovem, o Chico ele começou a estudar. Aí sim, ele foi atrás, ele encontrou estudo sério, encontrou a disciplina e a prática da caridade. E aí a mediunidade frutificou, dando os frutos que todos nós conhecemos. Mas então reparem, o fato de uma criança perceber espíritos não faz dela melhor do que os outros, e nem pior. É um talento, é uma sensibilidade. É como quem tem um ouvido musical muito bom, sabe? Que consegue, de repente, tirar as letras de uma música sem nunca ter visto uma partitura, sem nunca ter tocado a música antes, mas consegue tirar. Porque a pessoa tem essa sensibilidade. Isso é simplesmente um dom. Isso não faz ninguém melhor ou pior. Então, a mediunidade na infância, nesse exemplo de Chico, é uma sensibilidade que pede educação moral, isso é o mais importante, e também pede um ambiente de paz. Mas educação moral é o mais importante. Eu já recebi muitas cartas psicografadas, e em todas elas, normalmente o espírito que vem se comunicar, ele não fala você precisa estudar o livro dos espíritos ou você precisa acreditar nisso ou naquilo. Sempre a mensagem é dizendo o quanto nós precisamos aprender, desenvolver os nossos valores morais, porque é isso que importa. Então, na história de Chico, não é o fenômeno, não é o ele consegue comunicar com a mãe, não é o que fez o Chico grande, a grandeza maior de Chico, não é o fato dele se comunicar com os espíritos, mas é a grandeza moral que ele praticava, que ele aprendia e que ele ensinava através das suas atitudes. Isso que o tornou grande. Isso que o fez também escrever tantas obras que contribuíram para o Chico. Mas agora eu vou passar para a terceira história. E essa história começou em Feira de Santana, na Bahia. E lá vivia Divaldo Pereira Franco, um dos grandes médiuns que o mundo conheceu também. Divaldo tinha uns 4 anos e meio, quando ele viu em casa uma senhora chamando pela mãe. E aí Divaldo, gritou, chamou a mãe dele. E ele dizia: mamãe, aqui está uma mulher que disse ser minha avó, Maria Senhorinha.
Só que o fato é que a mãe de Divaldo, ela não conheceu a própria mãe, porque essa mãe morreu no parto. E nunca falou o nome dela para o Divaldo. Então a mãe de Divaldo, Dona Ana, ficou assustada. E aí ela chamou a irmã mais velha. A irmã que conhecia bastante a mãe. E ela morava próximo. E aí, quando ela estava conversando com a irmã, ela chamou o Divaldo e Divaldo descreveu com detalhes a roupa, a aparência desse espírito. Os detalhes da saia, da blusa, a gola alta e um adereço que estava grudado no pescoço. Características essas que a tia do Divaldo, né, a irmã da mãe, reconheceu como sendo legítimo, sendo realmente a característica da sua mãe, Maria Senhorinha, a avó do Divaldo. Inclusive, o camafeu que estava próximo ao seu pescoço, um broche, ela reconheceu como o camafeu que ela colocou no funeral. E a partir dali, as visões de Divaldo se tornaram cada vez mais frequentes. E nessa época também, Divaldo tinha um companheiro de brincadeiras, um índiozinho da mesma idade, que se apresentava como Jaguaraçu. Divaldo brincava com ele, corria, conversava, como se o índiozinho fosse uma criança real que estivesse ao lado dele. Real. E era. Para Divaldo, esse índiozinho era real, era uma criança real, não tinha diferença, ele brincava com ele, se tornou o melhor amigo, eles conversavam, era a companhia de Divaldo. E foi a companhia, né, de Divaldo durante um bom tempo. E aí, anos depois, esse amigo, né, esse índiozinho, ele veio se despedir de Divaldo dizendo que ele iria reencarnar. E depois disso, Divaldo cresceu, sem a presença do amigo, mas cresceu, estudou, encontrou a casa espírita e transformou aquela sensibilidade que ele tinha em um trabalho focado no bem, depois do estudo. E essa história de Divaldo traz um recado importante para os pais. Para a criança, muitas vezes a experiência é natural. Quem costuma se apavorar somos nós, os adultos. Então, o nosso papel é acolher, é ouvir, não incentivar demais, não transformar em proibição imposta, mas procurar uma orientação segura. Isso é importante. Bom, esses exemplos que eu citei foram de grandes nomes do Espiritismo, as irmãs Fox, Chico Xavier, Divaldo Franco. Mas será que esses fenômenos só acontecem no Espiritismo? Então, para mostrar que o fenômeno mediúnico não é coisa só de espírita, eu vou citar aqui agora o caso de um menino americano chamado James Leninger. James hoje ele está com 23 anos de idade, mas esse é o caso mais bem documentado de prova da reencarnação. Existe um livro sobre isso, é o caso mais bem documentado. E a história de James Leninger é o seguinte: aos 2 anos de idade, o pequeno James começou a ter pesadelos com aviões em chama. E ele gritava aos 2 anos, gritava, socorro, o avião está caindo, o avião está em chamas, o homem não consegue sair. Gritava. E aí também ele começou a contar detalhes de um piloto da Segunda Guerra Mundial, chamado James Houston Jr. Coincidência que é o mesmo nome, James. E a família do pequeno James não era espírita, nem tinha sequer noção de reencarnação, dessa palavra reencarnação. Mas os seus pais decidiram investigar aquilo que o menino estava falando. E a narração do filho era tão intensa, tão cheia de emoção e tão cheia de detalhes, uma criança tão pequena, gente, tinha 2 anos de idade, e era tão rica em detalhes e informações, que os pais, eles não estavam dando corda para a história, sabe? Mas do que a criança falava, do que eles ouviam, eles anotavam e investigavam. E decidiram investigar. E com isso eles descobriram registros históricos que batiam com as falas dessa criança. Inclusive nomes de colegas do avião, o tipo de avião, né, vários detalhes. E esse caso do James Leninger saiu na TV, virou um livro, né, que é um livro que chama Soul Survivor, que foi traduzido como A Volta. É um livro muito bom e é o caso mais bem documentado de reencarnação.
A história do pequeno James foi comentada em canais de TV, ganhou uma grande projeção. O fato é que, para resumir a história, a volta. O fato é que James lembrava de tudo sobre o ex-piloto. Ele lembrava da família, lembrava do melhor amigo durante a Segunda Guerra, do avião que ele pilotava, lembrava de dados históricos que, a princípio, nem mesmo a Marinha tinha registros e ele sabia. Mas os seus pais foram atrás, pesquisaram e descobriram que tudo era real. Teve até um encontro do pequeno James com a irmã do James e também com o melhor amigo da época. Imagine uma criança que na época já tinha 5, 6 anos se encontrando com um homem de 85 anos, que foi o seu melhor amigo na vida passada, e eles relembrando juntos piadas, brincadeiras, acontecimentos que eles viveram juntos. Agora imagina essa criança chegando para a irmã, uma senhora com quase 90 anos de idade, e contando casos de família que só eles sabiam, apelido de infância, reconhecendo os parentes no álbum de fotos. Uma criança de pouco mais de 5 anos que dizia ser sua irmã. Imagina essa criança falando, conversando, citando essas histórias. Para a cabeça da irmã vai ser difícil. Poxa, é o meu irmão aqui no corpo tão pequeno. Mas a parte mais incrível dessa história foi quando James apontou o local onde que o avião caiu. Ele conseguiu lembrar com precisão do local onde o avião, que ele era piloto da Segunda Guerra, o local onde foi atingido e sabia onde o avião tinha afundado. E qual não foi a surpresa quando os pesquisadores foram até o lugar indicado e, com a ajuda de mergulhadores e dos pesquisadores, eles encontraram o avião e encontraram o piloto preso dentro do avião. E fizeram DNA, realmente era a história de James Houston. A história é fantástica, o livro é fantástico. Mas além da história ser interessante por si só, ela traz outro fator bem interessante. Todo o caso foi acompanhado por pesquisadores da Universidade da Virgínia, que estudam memórias espontâneas em crianças. Tudo foi documentado e registrado. E tanto na história do James como na história de outras crianças que lembram de vida passada ou que falam que estão conversando com alguém invisível, os pesquisadores falam que essas lembranças e muitas visões dessas crianças que eles estavam estudando, essas visões sempre tendiam a desaparecer por volta dos 7 anos. 7 anos. E qual que é a coincidência dessa história? Da pesquisa científica? É que o Espiritismo já havia apontado essa idade, 7 anos, nos nossos livros, no estudo. Allan Kardec já tem os livros de André Luiz e no livro O Consolador de Emmanuel. Mas eu trouxe essa história para mostrar que o fenômeno, que tudo que acontece é maior do que as nossas caixinhas, é maior do que as nossas crenças, porque acontece em famílias de várias crenças. E histórias assim servem para nos mostrar que as atitudes continuam sendo a mesma recomendação, que é observar com calma, cuidar da criança, buscar orientações sólidas e reais e efetivas. Isso é o recomendável. Mas agora que a gente já relembrou de algumas histórias, então vamos organizar as ideias aqui. Primeiro de tudo, e o mais importante aqui, se eu estou falando sobre mediunidade da infância, né? Então acho que é importante lembrar aqui o que é mediunidade. Allan Kardec definiu a mediunidade de uma forma bem simples. Ele dizia que médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em algum grau. Sempre, de alguma forma. Por isso se diz que todos nós somos mais ou menos médiums. Mas a verdade é que nós só chamamos hoje em dia de médium, no nosso linguajar, quem tem a faculdade mediúnica bem caracterizada. Então vamos usar esse conceito aqui. E isso não é um poder nem um privilégio, é uma faculdade humana natural. Com a música do exemplo que eu dei, né? Bom, então essa noção nos ajuda a tirar o misticismo da mediunidade. Porque se é faculdade natural, então dá para estudar, dá para cuidar, dá para educar. Não é para virar espetáculo, nem motivo de medo para ninguém. Então, respondido então o que é mediunidade,
nós podemos prosseguir o assunto dizendo que no Livro dos Espíritos há um conjunto de perguntas sobre a infância, que vai da pergunta 379 a 385. E os Espíritos, eles explicam que, embora seja o corpo de uma criança, ali está um espírito antigo. Um espírito, às vezes, mais antigo e mais adiantado até do que os pais encarnados. E Kardec também explica que a infância é um período de adaptação. O espírito, ele fica mais acessível às influências boas. Por isso que é uma fase muito importante para os pais educarem e investirem na educação. Porque o espírito, mesmo sendo antigo, ele está mais influenciável, positivamente falando, para receber a educação, para ser polido, fica mais dócil à educação, ele aceita mais. Ele aceita mais as ideias diferentes a dele. E a fragilidade da criança, ela desperta o amor dos pais, que têm a missão de orientar. Então, quando o corpo e a mente amadurecem, né, quando já chega na adolescência, por exemplo, o caráter real aparece. O caráter verdadeiro daquele espírito reaparece, na verdade. Por isso que é mais fácil, por isso que é importante na fase da infância aproveitar o máximo possível para educar, porque é quando o espírito está mais suscetível a novas ideias. Tem que fazer isso antes que o caráter fale mais alto. Mas isso tem algo que é muito difundido entre nós, que até cerca de 7 anos a reencarnação está numa espécie de ajuste fino. Emmanuel, no livro O Consolador, ele chega a dizer com todas as letras que a reencarnação ela só se torna completa aos 7 anos. Completa. E que até lá a criança ela conserva lembranças e laços mais fortes com o plano espiritual. Então eu vou repetir. A reencarnação ela só se torna completa aos 7 anos. Completa. Ela começa no momento da concepção, mas ela só pode se dizer completa totalmente com 7 anos de idade. Até porque, se a gente entende que nós somos espíritos que já vivemos antes, espíritos antigos, então o recém-nascido ele está ali, ou o embrião ele começa com uma célula, certo? No momento da concepção está ali uma célula. O espírito não pode estar totalmente reencarnado com uma célula, porque o corpo de um espírito, o perispírito, ele normalmente é o formato adulto. Quantas células tem um formato adulto? Trilhões de células. Então, não é uma coisa que simplesmente teve a concepção e esses trilhões de células reencarnaram, estão ali, não. Há um processo para isso. Isso tem tudo explicado no livro Consolador e nas obras de André Luiz. Mas há um processo para isso. E para que esse espírito antigo, o espírito humano, que ele consiga estar totalmente, todas as células ali, ele está totalmente, o período da reencarnação leva cerca de 7 anos. Gente, pelo amor de Deus, cerca de 7 anos. Não significa fez aniversário hoje, pronto, reencarnou. Pode ter acontecido aos 6 anos e pouco, pode demorar um pouquinho mais, mas é próximo aos 7, tá? É só para mostrar que tem esse período para dizer que está totalmente reencarnado. Mas isso explica por que tantas crianças, ainda muito pequenas, relatam tantas percepções com o mundo espiritual. Percepções essas que depois vão diminuindo com o tempo e normalmente desaparecem após os 7 anos. Então é muito normal a gente ouvir, meu filho fala, né, ele parece que está comunicando com alguém. Depois dos 7, acaba isso diminuindo. Então cabe aqui uma observação. Embora a reencarnação só se torne completa após os 7 anos, Allan Kardec ensinou que a união da alma com o corpo começa na concepção e se completa no nascimento. Mas a partir daí, a integração espiritual é gradual, acompanhando o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, não há contradição. A ligação técnica do espírito com o corpo, ela se completa no nascimento. Mas o ajuste funcional e psicológico ele segue pela infância. E é isso que Emmanuel destacou ao falar desse período de 7 anos. Porque a reencarnação ela só se torna completa aos 7 anos.
Só para dizer que seria completa. Mas bom, se até os 7 anos a criança tem mais contato com o mundo espiritual, ela tem essa percepção mais aguçada, né, mais ativa, é correto afirmar que toda criança com menos de 7 anos é médium? A resposta é não. Não no sentido ostensivo, né? Mas se eu for considerar que mediunidade é uma percepção espiritual, né, com maior ou menor grau, sim, todos nós somos. Mas aqui nós vamos falar do termo de uma mediunidade, de uma infantil, uma mediunidade mais ostensiva. Então, toda criança com menos de 7 anos é médium? Não, não. E a mediunidade em criança, então, significa ela ver e ouvir os espíritos? É só isso? É somente esse o tipo de mediunidade? É somente isso que a gente pode avaliar, né, para dizer se uma criança é médium ou não? Bom, também não. A mediunidade, ela não existe só quando a criança diz que vê ou que, né, vê e fala com o espírito. Da mesma forma, a mediunidade nos adultos não é só ver e ouvir. Existem outros tipos de mediunidade, né? Mas vamos aqui então, eu vou dar alguns exemplos. A mediunidade existe quando há uma sensibilidade em comum. Então, crianças que demonstram perceber ambientes, pessoas ou situações de uma forma mais intensa do que o comum, ela pode ter a mediunidade. Eu também não estou afirmando. Cada caso é um caso. Isso é bem importante a gente lembrar isso. Mas elas podem sentir medo sem motivo aparente, sentir um arrepio ou um desconforto em certos lugares. Isso acontece de forma real, um medo real, de arrepios reais mesmo. Mas também há mediunidade quando existem visões e percepções. Então, relatos frequentes de ver amigos invisíveis, de ouvir pessoas que os outros não ouvem, né? De ouvir vozes quando não há ninguém por perto. Essa é a forma mais fácil da gente perceber. Então, se isso acontece, há uma chance muito grande, né, dessa criança de ser mediunidade. Mas lembrando que também existe uma chance de ser realmente a imaginação da criança. Calma que a gente vai falar sobre isso. Porque é importante, nesse caso de criança, a gente deixar bem alinhado. Também pode haver mediunidade quando a criança tem sonhos vívidos, ao caso do James Leininger que eu citei. Quando tem sonhos vívidos e reveladores, crianças que têm sonhos muito claros, e quando elas acordam, elas lembram de detalhes, lembram, sabe, transmitem mensagens que não condizem com a idade das crianças ou com o conhecimento que elas possuem. Às vezes são mensagens com palavras difíceis, ou mensagens de um valor moral, assim, grande, né? Isso aqui, né, que a gente pensa assim, não, isso aí não é dessa criança. Então, pode ser uma mediunidade onírica, que é a mediunidade que acontece durante o sono. Mas também pode haver mediunidade quando há intuições e comportamentos maduros. Ou seja, quando as crianças expressam frases ou pensamentos que demonstram uma sabedoria além da idade dela. Mas também quando elas pressentem um acontecimento, como visitas inesperadas ou notícias que ainda não chegaram e elas já conseguem pressentir, conseguem até falar para a gente como se elas estivessem antecedendo isso para a gente. Que elas falam alguma coisa e pouco depois aquilo acontece. Isso também é um tipo diferente de mediunidade. Pode acontecer. Mas também pode haver mediunidade quando há emoções intensas. Então, quando existem mudanças bruscas de humor sem explicação aparente, sabe? Porque elas podem absorver facilmente a energia do ambiente ou a energia das pessoas. E isso faz com que elas fiquem agitadas, tristes ou até mesmo assustadas de repente. E acontece de repente, acontece com aproximação. Mas claro que isso tudo é muito sutil e pode ser confundido. Então vamos lá. Vamos aprender a separar um pouquinho. Amigo imaginário é sempre mediúnico?
é sempre mediunidade? Nem sempre. Nem sempre. Porque a psicologia mostra que entre 20% e 60% das crianças, olha só, 20% e 60% das crianças, essa porcentagem depende do estudo, depende da universidade, tá? Mas sempre fica entre 20% e 60% das crianças, eles relatam companheiros imaginários em algum momento da vida. É um número alto, uma porcentagem alta, porque isso faz parte do desenvolvimento normal da criança. Mas em famílias onde há casos mediúnicos, uma parte desses relatos pode sim estar ligada à percepção espiritual. Mas isso também só acontece, né? Quer dizer, isso também acontece com pessoas que não têm o menor contato com a mediunidade e que possuem um preconceito muito grande com o espiritismo. Fato que aconteceu tanto com Chico quanto com o Divaldo, né? Que além de vários outros médiuns mundo afora. Então, o segredo para responder essa pergunta é observar o conjunto. A criança está bem? A criança que está alegando ter amigos espirituais, ela dorme? Ela estuda? Ela brinca? As conversas dessa criança, as conversas que elas relatam com esses amigos espirituais, essas conversas deixam a criança serena ou apavorada? Em casos de medo, de sofrimento, de agressividade, é hora de buscar ajuda profissional. E também garantir a limpeza espiritual da casa com a prática do evangelho. Porque lembrando que mediunidade é a percepção do mundo espiritual. É só a percepção. Mas isso não significa o tipo de espírito que ela vai estar ao lado. Isso depende da qualidade dos pensamentos e da vibração da casa. Afinal, os espíritos eles se aproximam de nós pela afinidade. Então nós temos que pensar em quem nós estamos nos afinizando. Quem somos nós? Quais são as nossas condutas no nosso dia a dia? Como que é o ambiente da sua casa? Porque quando a gente sabe como é o ambiente, a gente consegue descobrir quem são os espíritos que estão frequentando a nossa casa. No dia a dia, a gente tem um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é isso? Né? Mas no plano espiritual, esse ditado muda. Ele vira: diga-me quem és, e eu te direi com quem tu andas. Ou seja, quem a gente é, os valores do nosso dia a dia, os nossos valores morais, os nossos pensamentos, as nossas falas, as escolhas que a gente faz, as escolhas do que a gente assiste na TV, as músicas que ouvimos, tudo isso faz diferença. Tudo isso influencia na qualidade do espírito que frequenta a nossa casa, que está à nossa volta. Então, diga-me quem és e eu te direi com quem tu andas. Né? Ou seja, quem você é define quais os amigos espirituais que estão frequentando a sua casa, que estão andando com você. E estão andando com a criança, com esse que a gente está discutindo no caso da mediunidade. Mas então vamos imaginar que vocês têm um filho ou conhecem alguém que tem uns pontos que eu citei, ou seja, tem amigo imaginário, ou tem sonhos reveladores, ou tem uma sensibilidade muito grande ao meio ambiente, né, à energia das pessoas, enfim. Tem algum desses pontos que eu citei. E aí? Vocês, como pais ou familiares, vocês devem estimular? Vocês devem estimular ou proibir? E a resposta é que nem 8 nem 80. Kardec, ele foi muito claro. É inconveniente desenvolver mediunidade em crianças, porque o organismo delas ainda é delicado e a imaginação ela pode ser superexcitada. E além disso, há riscos de ilusão e obsessão. Então, se a faculdade se manifesta espontaneamente, trata-se com naturalidade, sem provocar nada. Não se abre um treinamento mediúnico para criança, gente. As recomendações da FEB, né, das diretrizes do movimento espírita, elas também são bastante firmes.
reuniões mediúnicas são para adultos equilibrados. Presta atenção. Reuniões mediúnicas são para adultos equilibrados. Então, por exemplo, no documento Orientação ao Centro Espírita, né, documento oficial da Federação Espírita Brasileira, esse documento, ele tem como requisito que para integrar a equipe da reunião mediúnica, é preciso ter 18 anos ou mais. Ou seja, criança, pré-adolescente, adolescente não vão na mesa mediúnica. Ponto. Então, se perguntarem, né, ou se me perguntarem como acolher essa criança no ambiente familiar, qual que é o roteiro simples para os pais? Gente, aqui no Brasil nós temos uma médium que se aprofundou bastante nesse assunto, que é a Sueli Caldas Schubert. Ela tem vídeos no YouTube, né? Tem vários livros. Quem tiver esses casos, eu recomendo que procure os livros e palestras da Sueli, né, Caldas Schubert, porque agora eu estou falando um pouquinho aqui numa palestra de no máximo 1 hora, mas não vai dar tempo de falar tudo. Então, quem está vivendo esse caso, vai atrás. O que seria uma recomendação para vocês darem, quando alguém chegar para vocês relatar um caso assim, passe uma fonte de alguém que está estudando já há muito tempo, né? Mas pelo menos eu quero dar uma base para vocês, uma introdução. E quem quiser mais informações, vem falar comigo no final, ou então procura a Sueli Caldas Schubert, tanto os livros quanto as palestras dela. Bom, e ela tem um livro chamado Mediunidade e Obsessão em Crianças. E sobre esse assunto, ela dá a seguinte recomendação. Primeiro, que é importante ouvir sem interrogatório. Deixar a criança contar o que quiser, mas é importante evitar perguntas todo dia, para não alimentar a imaginação dessa criança e nem transformar esse assunto num palco. É para acolher com naturalidade. E eu quero aqui dizer o seguinte, gente, uma coisa que é importante, muito importante a gente saber, tanto para criança como para adulto. Imagina que vocês têm uma criança em casa e às vezes a criança nem é médium, tá? Vou pegar um exemplo aqui, uma criança que não é médium. Mas de repente um dia essa criança chega e fala alguma coisa que as crianças falam assim, uau, olha o que ela falou, que inteligente, que isso, que aquilo. Se essa criança ganhar atenção com isso, é natural que essa criança vá querer ganhar atenção no decorrer do tempo. É natural. Então, se alguma determinada atitude da criança começa a ser exaltada, os pais, sem querer, acabam estimulando esse tipo de comportamento na criança. Por exemplo, se uma criança um dia falar, eu sonhei com o vovô hoje, e o vovô me falou isso. Às vezes é um sonho, às vezes foi só um sonho. Mas se a criança percebe que quando ela chegar e falar que sonhou com um avô sonhou com alguém que morreu, e que ela ganhou muita atenção por causa disso, o que vocês acham que essa criança vai continuar fazendo? Vai continuar falando. Vai continuar falando que sonhou com pessoas que morreram, às vezes vai até além do avô. Isso é natural. Eu não estou invalidando a mediunidade, não, mas eu estou dando exemplo do que a superexcitação na criança pode fazer. Se a gente ficar perguntando e dando muita atenção a um determinado comportamento, esse comportamento vai crescer. Então, por isso é importante tratar com naturalidade. Isso vale para os médiums adultos também. Se a pessoa começa a perceber que está ganhando muita atenção quando fala de espírito, ele só vai falar de espírito. E a pessoa, normalmente, quando começa com isso, começa a dizer o tempo todo, tem um espírito aqui do lado, tem alguma coisa, porque ele está ganhando atenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com a criança, com o que a gente está estimulando nela. E no segundo ponto, é importante a gente conversar sobre vida e morte. Mas é importante conversar com palavras simples. É importante dizer que espíritos foram pessoas como nós, só que hoje são pessoas sem o corpo. Nem todo espírito é bonzinho, por isso a gente ora, a gente aprende o bem, tenta praticar o bem, porque aí a gente começa a desmistificar um pouco essa presença do mundo espiritual, para deixar a criança, para não ficar assim, eu ouvi falar de um espírito, estou com medo. Não precisa ter medo de todos, mas também não são todos anjos, né? E a Sueli também fala também que, se possível, que os pais devem fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana.
Ou seja, ler um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma prece, conversar com respeito e harmonia sobre o ensinamento daquilo que foi lido, né? E tentar fazer isso pelo menos uma vez por semana. Mas manter disso, fazer disso um hábito, uma rotina, um compromisso familiar. Essa é a terceira recomendação da Sueli. E o quarto ponto apontado por ela é que nós devemos manter a atividade e a rotina. Criança precisa brincar, precisa estudar, precisa gastar energia. Então é importante a criança ter essas atividades e essas rotinas. Arte, esporte, fazer tarefas simples em casa, colorir, até assistir televisão, sabe? Se for um programa bacana, que os pais estiverem junto também, isso tudo organiza a mente e o sono da criança. E aí a gente começa a quebrar um pouco, sentir a diferença do que é o médium e do que é a superexcitação. Ou às vezes o tédio. A criança que não faz nada, ela está com a imaginação à flor da pele. Então é importante a criança ter rotina. A Sueli também fala que é importante a criança tomar passes, receber um atendimento fraterno, porque se nós tivermos em casa alguma criança com características mediúnicas, se de repente essa criança estiver sentindo medo, ou estiver tendo pesadelos, ou demonstrando irritabilidade, os pais devem procurar o centro espírita para um atendimento fraterno e para o recebimento de passes. Na linguagem de Allan Kardec, os fluidos eles podem atuar acalmando ou revitalizando conforme a necessidade. E o capítulo 14 do livro A Gênese, esse capítulo ele explica que os fluidos eles podem ser excitantes ou calmantes. E que isso ajuda, né, que esses fluidos ajudam a entender por que o passe bem dirigido com oração, ele auxilia tanto, especialmente nas crianças. Então, no capítulo 14 do livro A Gênese, né, explicando sobre a importância dos fluidos e que eles podem ser excitantes e calmantes. Isso é importante para a gente tomar cuidado para usar o fluido que acalma, não para excitar ainda mais a criança. E ela também cita que é importante lembrar que saúde é saúde. É importante lembrar que psicólogo e médico, né, e psiquiatra, eles não são inimigos da espiritualidade. Então, se houver sintomas, terrores noturnos intensos, desmaios, crises, choros, medo, sofrimento, é importante avaliar com profissionais de saúde e com a casa espírita. Um cuidado não atrapalha o outro. Não atrapalha. E a recomendação de Allan Kardec é sempre essa também, né? Então, quem estiver vivendo uma situação dessa, por exemplo, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, de preferência um que seja espírita, que ele vai entender muito mais fácil essa linguagem da criança, dessa talvez comunicação da criança com o mundo espiritual, e evita o preconceito. Mas o caminho é que a medicina humana, ela anda junto com a medicina espiritual. Um cuidado não atrapalha o outro. Mas se vocês perguntarem, Luísa, e quando a obsessão? Gente, às vezes a criança sofre influência espiritual perturbadora. Crianças e adultos. Acontecem com adultos, mas também acontece com crianças. Lembrem-se que a criança é um espírito antigo. Ele pode ter desafetos do passado. Então, o tratamento espírita, ele combina preces, passes, estudo do evangelho no lar e reuniões de desobsessão. Elas são conduzidas por equipes preparadas. Chico Xavier, né, no livro, junto com o André Luiz, ele tem um livro chamado Desobsessão, que é como se fosse um manual. E esse manual descreve o trabalho de desobsessão com ordem, simplicidade e disciplina. Mas é para adultos da equipe, não para crianças. Para crianças ficam os cuidados indiretos, a oração, um ambiente equilibrado. Mas agora eu vou abrir espaço, quero abrir espaço para as perguntas, mas antes de passar para vocês, eu já vou responder as perguntas, principais perguntas que sempre tem sobre o assunto, né? Então vamos lá. Primeira pergunta: Luísa, meu filho conversa com alguém. Eu pergunto para ele se ele viu alguma coisa, eu pergunto para ele todos os dias se ele já teve mais contato. Então a resposta é não.
Gente, evite o interrogatório diário, evite dar palco a essa superexcitação, evite o interrogatório diário. Deixe que seu filho ou sua filha fale quando quiser e de forma espontânea. E aí, sem você voltar todas as atenções para a criança, né? Por exemplo, se estiver cozinhando, continue cozinhando. Só pergunte, ele falou alguma coisa, você fala assim, você conversou? E aí, o que falou? Mas continua focado no que você está fazendo. Né? Pergunta, o que você sentiu? Foi legal? Você gostou? Você deu atenção sem você parar o que você estava fazendo, sem pegar o telefone e gravar a criança falando e postar. Porque isso você está dando, né? Os pais começam a gravar, começam a transformar isso num acontecimento. Não, gente, deixe que a criança fale de forma espontânea, mas haja de forma espontânea também. Acolha a falha dessa criança, a fala. Agradeça mentalmente a confiança dela estar falando isso para você, mas siga a sua vida para que ela possa seguir a dela. Mas se isso for frequente, né, ou se isso houver medo, a criança estiver demonstrando um sentimento ruim, busque orientação no centro. Tome passe, faça o evangelho. E vamos evitar o telefone, porque é a forma mais óbvia da criança falar assim: opa, isso está dando ibope, eu vou continuar a fazer isso. Gente, mas vamos lá. E se a criança realmente tiver um amigo imaginário? Gente, está tudo bem. Em muitos casos é isso mesmo. Pode ser imaginação. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. A imaginação é algo super saudável. Mas em outros casos, pode ser que haja sim uma percepção espiritual. Então, é importante continuar o tratamento com o psicólogo, mas também ir ao centro, tomar o passe, porque se a criança não tiver em contato com o espírito, tomar passe não vai fazer mal nenhum para ela, pelo contrário, vai sempre fazer bem. E o atendimento ao psicólogo também. Mas e se a criança estiver com a percepção espiritual? Tomar o passe vai ser ideal. Então, continue. Os dois cuidados não competem entre si. Eles devem andar juntos, não são inimigos. Por isso, sempre siga com a orientação de um profissional humano e junto com a evangelização, com a prece, né, com o tratamento espiritual também. E aí, para encerrar, se vocês tiverem um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, que estiver falando que está vendo alguém no quarto, ou está falando com alguém que a gente não ouve, não se desespere. A infância é um terreno delicado, cheio de imaginação, de descobertas e também de percepções que ultrapassam os nossos olhos adultos. Lembrem-se, espíritos são como as pessoas, eles fazem parte da vida. Nem tudo que a criança relata é mediunidade. Às vezes é apenas imaginação criativa, mas que é tão essencial ao seu crescimento saudável. Mas quando houver dúvida, não é o medo que deve guiar o coração dos pais, e sim a serenidade. O que realmente importa é o conjunto, é o clima do lar, o carinho nos pequenos gestos, a rotina equilibrada, o cuidado com o sono, com a escola, com a convivência. Criança precisa de paz, de limites saudáveis e, acima de tudo, de amor. Quando for preciso, o Centro Espírita oferece orientação, o passe acalma, o evangelho ilumina e a medicina cumpre a sua parte nos assuntos do corpo. Cada recurso tem o seu lugar. Então, as histórias que compartilhamos aqui hoje, né? As histórias das irmãs Fox, as histórias de um Chico Xavier ainda menino, de Divaldo recebendo a visita espiritual da avó e do índiozinho, e até do pequeno James Laniger com suas lembranças marcantes, essas histórias não são para assustar e muito menos para criar glamour em cima da mediunidade, em cima do que aconteceu. Essas histórias são lembretes delicados de que a vida prossegue, de que o espírito sobrevive e de que a infância é uma espécie de santuário. Essas narrativas não nos chamam ao medo, mas à confiança em Deus e ao compromisso amoroso que Ele nos confia. Compromisso de sermos guias, sermos protetores e jardineiro das almas do nosso filho, aquele que está cuidando das almas dele. Ser guia é uma tarefa sutil.
é proteger sem sufocar, é orientar sem reprimir, é educar sem impor medo e sem fanatizar. É oferecer ao coração da criança a liberdade da imaginação e a segurança do afeto. É mostrar que não é preciso ter medo daquilo que não se entende, porque a luz de Jesus sempre vence qualquer sombra. A mediunidade na infância não exige correria nem decisões precipitadas. Ela exige ternura, paciência, estudo e bom senso. Exige que os pais criem um lar onde a oração seja simples e sincera, principalmente sincera, mas onde também, onde Jesus esteja presente diariamente e onde os valores do Evangelho sejam vividos mais do que falados. Assim, o lar se torna uma escola de paz, de esperança, um abrigo seguro para que as crianças, independente de mediunidade não, mas para que elas cresçam com confiança. E aí essas crianças que hoje podem ver algo além dos olhos materiais, amanhã elas verão com os olhos da razão, da responsabilidade, do amor. Porque o que hoje parece um mistério, com o tempo será entendido como parte da sua caminhada espiritual. E aquilo que poderia ser motivo de inquietação se transformará em bênção, porque estará acompanhado de equilíbrio e de amor. Então, pais e familiares de crianças com a percepção do mundo espiritual, nunca se esqueçam. Cada criança chega até nós por escolha de Deus. Não é por acaso que um filho nos chama de mãe ou de pai. É a confiança divina, é uma missão compartilhada, é a oportunidade de crescer juntos. Muitas vezes pensamos que estamos ensinando, mas na verdade são eles que vêm nos ensinar. Ensinar com sua pureza, com a sua espontaneidade, com a sua forma simples de amar. Sigamos então com calma, com fé e com esperança, porque mais do que entender a mediunidade, o chamado que recebemos é o de amar. Amar em cada gesto pequeno, no abraço que consola, na oração antes de dormir, no olhar que transmite segurança, na palavra que acolhe ao invés de julgar. É esse o amor que cura, é esse o amor que fortalece e que ilumina todos os caminhos. Todos os caminhos. E assim, ao educarmos os nossos filhos no Evangelho, estaremos preparando-os não apenas para ver um pouco além dos olhos humanos, mas para enxergar com o coração pacificado, com a mente esclarecida e com a alma confiante em Deus. É isso que o mundo espiritual espera de nós. Muito obrigada a todos e vamos agora à sessão de perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu tenho duas perguntas. Então, do zero aos 7 anos, então, pode-se entender que a criança está mais sintonizada com o plano espiritual do que com o momento atual? Principalmente quanto mais próximo, quanto mais novo, mais conectado com o plano espiritual. À medida que vai fazendo 7 anos, ela vai se desconectando porque a reencarnação está ficando completa. E é por isso que, por exemplo, crianças com menos de 4 anos, ela ainda está tão conectada ao mundo espiritual, não está totalmente no mundo carnal, que se elas desencarnam antes de 4 anos, elas voltam para o plano espiritual no seu formato de adulto. Ainda no formato de É o adulto. seguinte, se depois de 7 anos a gente perceber que essa mediunidade vem aflorando, a mediunidade para exercer, você falou que seria a partir dos 18, né? E para estudar? Não, para exercer no estudo mediúnico. Mas muitos eles já exercem muito antes. O Chico já exercia desde criancinha. Só que para estudar, para estar no desenvolvimento, no estudo mediúnico, que é recomendável depois dos 18 anos para os adultos equilibrados. Também tem que estar equilibrado para poder participar, para não desenvolver mais. No Qual caso foi da a sua... criança que está apresentando essa mediunidade, está aflorando, como que a gente faz para estar orientando? Tem um processo para estar... Será no culto lá poderia estar falando sobre mediunidade, essas coisas? Poder falar sobre, pode. Mas antes, por isso que no início eu falei assim, antes de preocupar com o fenômeno,
Dá uma base para ele primeiro, para essa criança primeiro. Então, do livro dos espíritos, talvez dependendo da idade da criança, começar com o livro dos espíritos é muito forte. Não sei qual a idade da criança, mas introduzir valores. Por isso que a Sueli ela recomenda, por exemplo, fale da vida e da morte, para colocar a morte como algo natural, para a criança já perceber, entender que os espíritos eles são podem ser bons, podem ser ruins. Então a gente tem que tomar cuidado também. Mas é somente no estudo mediúnico que é acima dos 18. A criança, depois dos 7 anos, se ela continua com esse contato com o mundo espiritual, aí já não é mais um amiguinho imaginário. Poderiam também ter duas soluções. É com certeza a mediunidade? Não posso afirmar, nem eu nem ninguém. Porque às vezes podem ter doenças neurológicas que podem influenciar. Então não significa que após aos 7 com certeza é isso. Precisa de uma avaliação. Mas há muito mais chance dessa criança, de uma criança até os 7 anos, ser somente a imaginação. Depois, quando continua, e aí a função, né, o fato de estar ligado ao centro é fundamental para isso. Eu acho que você meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer. Ela vai. Não, vai. Mas é por causa da questão, porque às vezes tem alguma doença neurológica, psiquiátrica, por exemplo, a própria esquizofrenia, né? Isso. Que ela pode ter uma manifestação, não sei se isso acontece, já começa a manifestar logo cedo, não tenho certeza, mas de repente vamos supor que comece a manifestar e ela se assemelha muito ao grau de mediunidade que O grau de realmente. mediunidade, exatamente. Como é que lida com isso? Porque, por exemplo, a gente está falando dentro de um ambiente espírita, mas quem não está dentro desse ambiente espírita? Por isso que eles passam por muito preconceito, né, quem não está nesse ambiente. Mas todo caso é diferente um do outro. Cada caso é um caso, não tem essa frase, né? Então, por isso que a gente não pode julgar nem rotulá-los, porque pode sim ser outra questão, uma doença psiquiátrica, né, alguma coisa, mas pode ser a mediunidade. Mas a gente nunca pode taxar. E os recém-chegados no espiritismo normalmente é 880. Essa pessoa é médium. Essa pessoa está assim por causa disso. E começa a colocar muito é isso, é aquilo. Mas a gente tem que entender. E quanto mais a gente entende, mais a gente percebe que cada história é um fato diferente, né? Mas essas doenças neurológicas, sim. Eu ia comentar que às vezes a criança vem, né, nesse processo de mediunidade desde a infância, chega na adolescência, e aí, por exemplo, a nossa casa tem uma reunião de estudo da mediunidade, sem prática mediúnica, que funciona antes da reunião mediúnica. Então as pessoas estudam ali, quem não é da reunião mediúnica vai embora, e o corpo mediúnico entra para a sala. Então, nesse período do estudo, um adolescente que seja mais maduro, mais preparado, tem algum problema? Não, de jeito. E foi a pergunta sua também, né? Então, pode estudar? Pode. Estudar a mediunidade é fundamental, né? Já que a pessoa está... É fundamental. Porque é um período assim que ela sai da evangelização, por exemplo, e fica ali, se não tiver uma mocidade na casa, para dar continuidade, né? Pode ser abordado o tema na própria evangelização das Pode crianças, ser. né? Até porque para começar com a linguagem apropriada, com o entendimento apropriado para a criança. Até porque para começar o trabalho mediúnico é fundamental que ele já tenha o estudo antes. Então, antes de chegar e colocar alguém para, né, um trabalho mediúnico, estude o livro dos médiums, estude um pouco. Então, esse estudo pode ser feito, a sua pergunta também, pode ser feito antes. Quando ele chegar aos 18 anos, ele não tem que começar a estudar, ele já está preparado. Já está. Né? Mais uma questão que eu gostaria de levantar. Às vezes, na ignorância do conhecimento, né, sobre a questão da mediunidade, a criança começa a ter manifestação de algumas questões. Eu vou falar assim por experiência pessoal. A gente vive numa sociedade onde impera um machismo. Uhum. Então, por exemplo, o menino ele não pode ter medo, o menino não pode ter isso, não pode fazer aquilo, tem uma série de questões que ele não pode fazer. E às vezes o que ele está vivenciando, a experiência que ele está vivenciando, tem uma conexão com a mediunidade. Uhum. Isso é reprimido, isso é sufocado, e isso certamente gera sofrimento, né, para essa criança que vai se tornar adolescente sofrido e cresce um adulto também, com questões que deveriam ter sido tratadas com mais naturalidade. Com essa naturalidade, porque a mediunidade também é um compromisso, né, assumido para que essa mediunidade possa aflorar e possa trabalhar na manutenção espiritual. Exatamente. Como é que lida com isso? Um pai, por exemplo, uma família, uma criança, às vezes ela está
criança, adolescente, chegou nessa fase da adolescência, que ainda não está na fase do estudo, né? O mecanismo que ela vai usar. O médium, um adolescente que está numa família espírita, ele está mais fácil. Sim. Porque o problema é o preconceito, a história de Chico, a história de Divaldo vem com isso também, né? E é mais difícil. Então, como que lida com isso? Primeiro tem que ver a aceitação dos pais, porque eles podem simplesmente negar e não vai fazer isso, e colocam, né? Então, várias religiões, não estão para apontar o dedo, mas vários eles limitam e colocam como se fosse uma presença demoníaca, então não pode ter com os espíritos. E como é que a gente vai interferir nesse caso? Então, assim, quando alguém conhece alguém relacionado a essa pessoa, quando o próprio adolescente procura, dá para fazer um tratamento fraterno, sem envolver tantos pais, porque, né, então, conversa com a própria criança, ou tenta usar, porque a gente não pode, o ser humano, nós normalmente queremos fazer isso, mas não é correto que a gente queira que o outro enxergue a vida com os nossos olhos. Então, eu tenho um pensamento, seja religioso, da crença, do estudo da doutrina espírita, pensamentos de modo geral. Eu tenho um pensamento, às vezes não é o seu, eu não posso chegar e impor que você acredite no que eu estou falando, né? Creia do jeito, não acredito não, que tenha o mesmo pensamento que eu, para aceitar. Então a gente tem que respeitar essa diferença, que é um dos adjetivos que eu mais gosto, que chama alteridade. A alteridade é a gente respeitar a opinião do outro, ainda que não seja a nossa. Olha a grandeza dessa palavra. Isso que é a prática maior, mas é um desafio muito grande. Tanto para quem recebe um caso assim, olha, tem um adolescente ali que está perturbado já, deve ser mediunidade, e aí o que eu faço? Só que de repente ele vem de uma tradição religiosa que não dá para fazer nada. Então, a gente querendo ajudar fica às vezes de pés e mãos atadas, mas até para ele também fica mais difícil. O que nós, que já conhecemos um pouco mais, podemos é pedir auxílio, é orar. Então, é um tratamento ainda que à distância, mas é difícil essa situação. Sem mais perguntas? Ok.